Movimento consumerista, o papel do Rio Grande do Sul. Em 15 de março de 1962, em mensagem ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, o presidente John Kennedy reconheceu o caráter universal da proteção dos direitos dos consumidores. O discurso foi considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. As palavras causaram impacto e motivaram os debates e estudos em todos os países. All of us are consumers. All of us deserve the right to be protected against fraudulent or misleading advertisements and labels, the right to be protected against unsafe or worthless drugs and other products, the right to choose from a variety of products at competitive prices. No Brasil, a proteção do consumidor surge junto com as consequências provocadas pela industrialização das décadas de 1960 e 1970, seguidas de crises econômicas e sociais. Nos anos 1970, o Brasil viveu o período do regime militar. A liberdade de expressão foi sufocada e os direitos humanos violentados. Construir uma proposta de proteção ao consumidor era um sonho, e o Rio Grande do Sul teve importante contribuição. Em 1975, Frederico Renato Mótola, jornalista e advogado, liderou em Porto Alegre a criação da primeira associação de defesa do consumidor do país. Naquela época, já com a proposta de se educar para o consumo. A proteção do consumidor só ganhou força no final dos anos 1980, quando o Brasil começou a respirar o ar da democracia e teve a possibilidade de escrever uma nova Carta Constitucional. A sociedade, então, se mobilizou para inserir no texto os direitos que foram sonegados durante a ditadura militar. O movimento consumerista não ficou de fora e incluiu no artigo 5º, inciso 32, que trata dos direitos e garantias fundamentais, que cabe ao Estado proteger o consumidor. Mas esta não foi a única conquista. O artigo 170 da Constituição Federal, que regula a ordem econômica e financeira, previu no inciso 5º a defesa do consumidor e o legislador determinou, no artigo 48 dos atos das disposições transitórias, o prazo de 120 dias para o Congresso Nacional elaborar o Código de Defesa do Consumidor. De 5 de outubro de 1988, com a publicação da Constituição Federal, até a concretização do Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro de 1990, foi uma longa caminhada. Um esforço para garantir ao país uma das mais modernas legislações de proteção ao consumidor do mundo, referência para outros países. Uma história que não pode ser esquecida. Nessa época, era ministro da Justiça Paulo Brossard, e foi criado o Conselho de Defesa do Consumidor, que foi encabeçado pelo ex-deputado Flávio Birrenbach. Então, editada a Constituição, o Ministério da Justiça se viu impelido a apresentar uma proposta de Código de Defesa do Consumidor. Transferiu a tarefa de nomear a comissão para Flávio Birrenbach, que efetivamente nomeou essa comissão, presidida por mim e integrada por Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno e Kazuo Watanabe. A minha participação começa um pouco antes, da diretoria do PROCON, porque eu entrei no Ministério Público em 1984 e esse período é um período que coincide com a abertura democrática, e, portanto, um período de luta de defesa dos direitos ligados à cidadania. Direito do consumidor, evidentemente, entre eles. E eu comecei, como promotor de justiça, a atuar
trabalhando junto com o professor José Geraldo Brito Filomeno. Tinha ouvido falar muito pouco de direito do consumidor, ou defesa, nem direito, defesa do consumidor, porquanto a única referência que nós tínhamos era o PROCON de São Paulo. Em 81 se escreveu um documento muito importante, se redigiu um documento importante, chamado Carta de Curitiba, em que o Ministério Público, então, desfraudou a sua bandeira de progresso. É um Ministério Público diferente dali para frente, e realmente foi feito. E dentre as questões que foram discutidas na Carta de Curitiba, foi exatamente a de se dotar o Ministério Público de mais atribuições no âmbito coletivo, sobretudo nas áreas do meio ambiente, consumidor, na área de meio ambiente do trabalho e na área de menores, então menores hoje, infância e juventude. Durante os trabalhos de elaboração de propostas, essa comissão também foi integrada por 2 assessores, o atual ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, e Nelson Neri Júnior. E aí, na verdade, eu e o professor Herman Benjamin, que hoje é ministro do STJ, naquela altura não, ele era do Ministério Público, assim como eu era, nós éramos promotores de justiça, e nós apresentamos para a professora Ada um estudo que havíamos feito domesticamente em casa, eu e o Herman Benjamin, que praticamente era o Código do Consumidor. O Código busca, então, fazer com que a proteção ao consumidor acompanhe a posição do Brasil no aspecto econômico. Nós somos uma economia já forte e precisamos ter o consumidor protegido para que esta economia cresça na mesma proporção. Muito ligados ao deputado Alckmin, atual governador, e, portanto, acompanhavam um projeto também de Código de Defesa do Consumidor, feito pelo deputado Alckmin. A tutela do consumidor, ela vai valer não só para os serviços privados, mas também para os serviços públicos. De quem é o consumidor? O consumidor é aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Pode ser serviço privado ou público. Há outras pessoas por aí que se vangloriam dizendo que elaboraram o Código de Defesa do Consumidor. Eu não vou fazer nomes, mas um é um político e todo mundo sabe quem é. Isso não é verdade. Ele nunca trabalhou no Código de Defesa do Consumidor. Começamos a fazer propostas e propostas que foram publicadas para conhecimento e debate, mas que ainda não eram definitivas. Não era um texto de código, eram propostas. Mas aí aconteceu um fenômeno curioso, é que várias outras autoridades aproveitavam o anteprojeto que era publicado e apresentavam como fosse próprio ao Congresso Nacional e também aqui na Câmara de Deputados paulista. Eu tive a sorte de estar trabalhando como assessora do Ministério da Justiça, né, assessor do ministro, e pude participar e sou testemunha da importância desse estudo, da força que se colocou ali, das melhores leis do mundo, do México, do Quebec, um projeto que foi muito importante do professor Jean Calel Lois, da França, e com esse input de todas as normas que na época eram as melhores do mundo, uma lei alemã de 76, que também foi utilizada como modelo, as diretivas europeias que estavam começando, principalmente sobre produtos elaborados. Essa comissão, presidida pela professora Ada e como vice o professor Filomeno, fez um excelente trabalho. Vamos dizer assim, colocou o nosso mercado em condições de entrar no século XXI.
código no Congresso Nacional recebeu um tratamento, digamos, privilegiado de processo legislativo e ficou pronto para ser votado numa sessão conjunta do Congresso Nacional, já que a comissão mista é das duas casas, e foi aprovado em setembro de 1990. Né? Então esse código, com uma vacatio legis de 180 dias, ele entrou em vigor em março de 91. E o Código de Defesa do Consumidor foi o primeiro diploma dentro da civilística entre nós que trouxe expressamente a previsão da boa-fé objetiva, que até então não encontrava guarida similar junto ao Código Civil passado, que era o Código Civil de 1916. Tanto funcionou a lei consumerista que o Código Civil Novel, que passou a viger em janeiro de 2003, trouxe vários princípios e vários aspectos para o seu corpo, inspirado no próprio Código de Defesa do Consumidor. É realmente um código, um microcódigo, mas ele é um todo construído, eu diria assim, um edifício legislativo ímpar no mundo e um dos melhores. Houve uma coincidência feliz. Em 1987, fazia eu uma estância de estudo na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lovaina, em Lovaina a Nova, e conheci aí, incidentalmente, António Herman Benjamin, que, promotor de justiça de São Paulo, desde logo se mostrou interessado num congresso internacional sobre condições gerais dos contratos, cláusulas abusivas, e logo ali se acordou em que ele estaria presente e faria o relatório brasileiro das condições gerais dos contratos, cláusulas abusivas. A ideia do código, que aparecia aos olhos de alguns como um mal que poderia vir a entravar a atividade económica, porque se estava a conferir um número expressivo de direitos aos consumidores, esquecendo-se todos de que não há mercado sem consumidores e de que a outorga de direitos, depois da exortação de John Kennedy em 15 de março de 1962, era algo de pacífico. Repare-se, estávamos em 1988, 89. 26, 27 anos depois daquela célebre exortação, consumidores somos todos nós, e ainda assim não deixava de se desenhar no horizonte um conjunto de resistências que nós fizemos recuar, que fomos, de algum modo, abatendo para que a realidade do código, pujante como era, se tornasse numa efetiva certeza. A defesa do consumidor, ela vira de fato, ela faz parte do ordenamento jurídico brasileiro em 1988, com a edição da nova Constituição. Por quê? Em 88 é que se dá a inclusão de proteção do consumidor como um direito fundamental, como um princípio da ordem econômica. Eu gosto de fazer um corte a partir daí, pensando até que estamos falando com uma universidade, isso, né, tentando fazer um resgate normativo de todo o processo, embora nós tenhamos no Brasil PROCONs, como o de São Paulo, que data de 1976, ou seja, 12 anos antes da Constituição. Nós tínhamos antes a SUNAB, a Superintendência Nacional de Abastecimento, não é? Que, de uma maneira ou de outra, atuavam na defesa do consumidor. Nós temos no Rio Grande do Sul também organizações civis da sociedade civil que antecedem o 88. Temos o movimento de donas de casa de Minas Gerais, que também antecede a Constituição de 88, mas são experiências ainda muito locais, não é? Do ponto de vista nacional, do ponto de vista de um estándar de proteção ao consumidor, o Brasil passa a introduzir
na Constituição de 88. Nós tínhamos 20 e tantos anos em um regime de exceção. A Constituição foi uma Constituição de elaboração muito complexa, com muita pressão de forças políticas e sociais contraditórias, de maneira que ela se tornou uma Constituição também contraditória e complexa, mas ela foi uma espécie de explosão da válvula que segurava o movimento popular. Não um movimento popular organizado, direcionado para uma determinada finalidade, mas simplesmente alguma coisa contida, inclusive nos limites da liberdade pessoal de cada um. Estou lembrando aqui de alguma coisa que foi muito significativa na época. Quando a censura deixou de se exercer, os limites da moralidade simplesmente foram transgredidos. E aí, publicações de todo gênero, revistas masculinas que não existiam passaram a existir. Quer dizer, tudo isso que estava represado acabou estourando, né? As comportas se romperam. E ao se romperem essas comportas, surgiu o exercício da cidadania sob o modelo jus sperniendi, digamos assim. Isso é o direito do consumidor que acabou canalizando. Quer dizer, já não havia mais aquela ideia de que a gente tem que, digamos assim, suportar algum prejuízo e ficar quieto. A gente percebe que em São Paulo, em 1976, foi criado o programa, o Grupo Executivo de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse grupo executivo, ele tinha por função exercer toda a política estadual de defesa do consumidor. Mas quando nós olhamos os registros de atendimento dessa atividade, desse primeiro PROCON do Brasil, a gente verifica que basicamente ele cuida de reclamações de preços de produtos e de serviços. E a gente precisa se lembrar que nesse período, é um período em que, do ponto de vista global, nós vivemos a crise do petróleo. No caso do Brasil, que tinha um modelo de substituição das importações, um modelo fechado, mas que dependia basicamente do financiamento externo, essa crise do petróleo faz com que no Brasil nós tenhamos um momento, um início ou a retomada de um processo inflacionário muito grande. Na prática, é o consumidor que passa a sofrer com o aumento dos preços dos produtos da cesta básica, arroz, café, alimentos, e também de serviços. E serviços que vão impactar diretamente na sua vida, como o caso de habitação e contratos de serviços escolares, educacionais. Era um domingo pela manhã, eu estava lá em Bagé, lá no interior, lá no campo. Toco o telefone e era o presidente Sarney, então o vice-presidente. Eu até perguntei a ele, cara, o que tu quer que eu faça aqui? E ele disse, não. Eu quero que você vá para a consultoria da República. Mas aí o Sarney me disse outra coisa na mesma ocasião. Depois você vai para o Ministério da Justiça. E mais, foi além. Mas eu quero, antes de deixar o governo, ver um Supremo Tribunal. Como ministro da Justiça do governo Sarney, Paulo Brossat enfrentaria testes dos mais difíceis. A decretação do Plano Cruzado 2, que liberou os preços das tarifas públicas, logo após as eleições de 86, deu origem a uma série de protestos. Então a gente vê que a defesa do consumidor, ela não só nasce pelas mãos do Estado, a defesa do consumidor como nós concebemos hoje. Ela nasce pelas mãos do Estado, nasce no momento específico da economia brasileira, no momento em que nós começamos a viver uma crise inflacionária. Lembra que no final da década de 70 e o início e toda a década de 80 que nós chamamos de década perdida, dado todas as vertentes inflacionárias, as vertentes da economia. Então, a defesa do consumidor, ela nasce na década de 70, num momento específico, onde o cidadão ele precisa de mecanismos de proteção, sobretudo de proteção econômica. Nós não tínhamos tradição de defesa do consumidor simplesmente porque
o Brasil não tem tradição associativa. E eu acho que esse ainda é um dos problemas do Código. O Código depende muito da atuação do Estado. São os PROCONs, o Ministério Público. Quem mais atende os consumidores são os PROCONs. Quem mais propõe ação em defesa dos consumidores é o Ministério Público. Nós temos evidências, tanto na literatura como em documentos, que a defesa do consumidor, no caso do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países, não começa necessariamente pela sociedade civil organizada. O Brasil vive um momento muito específico da sua política, há um regime muito duro, há um regime não necessariamente democrático e, basicamente, a gente encontra documentos, normas que mostram que a instituição da política de defesa do consumidor, ela nasce pelas mãos do Estado. É o Estado brasileiro quem cria o primeiro órgão de proteção e defesa do consumidor e este órgão ele passa a servir como modelo para as intervenções que o Estado passa a realizar no âmbito do mercado e da economia. E nós tínhamos antes um processo pré-constituinte, vamos chamar assim, historicamente, no mundo inteiro, não só no Brasil, a afirmação de direitos individuais, né? A defesa de direitos individuais. E de repente nós nos deparamos com a necessidade de defender direitos coletivos, direito de toda uma sociedade. E o pioneirismo disso vem na área de meio ambiente, né? E depois a defesa do consumidor. Indicando que era preciso um regramento internacional e nacional, e o Brasil deu uma resposta muito boa nesse sentido, tanto que o Código do Consumidor ele é considerado como uma legislação paradigma em várias partes do mundo, sobretudo no Mercosul, né? Então é um momento de transição, é um momento de construção da cidadania, o direito do consumidor aí inserido. E eu, felizmente, dentro desse processo, como diretor do PROCON e depois como membro da comissão que ajudou a fazer o Código de Defesa do Consumidor, fez o anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor, né? E depois voltando ao Ministério Público para ajudar a implementar esse código, que é o que a gente faz até hoje, né? Eu fiz um relatório que eu reputo como a certidão de nascimento da Promotoria de Justiça do Consumidor no Brasil. Com todo o respeito aos demais colegas, eu digo, modéstia à parte, que fui o primeiro promotor de justiça do consumidor do Brasil. O que o promotor poderia fazer lá? Duas coisas, basicamente. Requisitar a instauração de inquérito policial por crimes contra a saúde pública, fraude no comércio, com a economia popular, tudo aquilo que afetasse o consumidor. Em segundo lugar, atuar como uma espécie de segunda instância do PROCON, porque as reclamações chegavam ao PROCON, o PROCON tentava resolvê-las mediante uma audiência de conciliação. Uma grande parte era resolvida, uma parte não, e então para mim, sozinho, eu só era o promotor. O Código estava no período de vacatio legis de 6 meses, quando senti o movimento dos empresários de um grande segmento econômico do Rio Grande do Sul, que é o ramo das indústrias de calçados, promotor de justiça em Novo Hamburgo, entendendo que o Código de Defesa do Consumidor faria todas as empresas quebrarem, haveria uma bancarrota geral. E eu comecei a ser convidado a dar palestra na ACI, a Associação do Comércio e Indústria. E eu dizia a eles, olha, não é nada disso. Claro que foi difícil. Depois, quando fui promovido para Porto Alegre, por causa dessa atuação em Novo Hamburgo, o procurador-geral me colocou na coordenadoria das promotorias de consumidor. Na época também tinha meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. E 3 meses depois que eu cheguei em Porto Alegre, na coordenadoria, o colega coordenador foi promovido a procurador de justiça e eu fui escolhido pelo procurador-geral para ser o coordenador. Foi aí que eu vim a conhecer e convidar para trabalhar comigo o doutor Paulo Valério Dalpai Moraes. Nós gostaríamos que tu viesse trabalhar aqui na Promotoria de Defesa Comunitária, que envolve meio ambiente, consumidor. Puxa, mas que diabo é isso, né? O que será isso? E que tipo de trabalho é esse? É basicamente direito do consumidor. Mas eu não entendo nada de direito do consumidor, nunca tinha lido
uma linha de direito do consumidor. Não, mas tu tens aí um mês de férias antes de assumir. Eu me recordo que peguei aquele livro da Forense Universitária, Comentários ao Código, dos autores, num fevereiro, e mergulhei naquilo ali, e me apaixonei. A partir dali, nós começamos a profissionalizar cada vez mais e incrementar estudos aprofundados na promotoria do consumidor e conseguimos ações extraordinárias com um reflexo no Brasil inteiro, como, por exemplo, os inquéritos instaurados e 40 ações coletivas propostas contra todos os bancos que atuavam no Rio Grande do Sul à época. Então aí nós começamos um dos maiores trabalhos que o Ministério Público já fez na área do consumidor, que foi abrir a facão a questão do controle prévio e abstrato das cláusulas abusivas nos contratos de massa. Para que eles fossem, através do judiciário, coagidos, vamos dizer assim, a aplicar o Código de Defesa do Consumidor nos seus formulários de contratação, que haviam cláusulas abusivas, escancaradamente abusivas. E conseguimos chegar a um consenso, que não havia nenhum maluco no Brasil que havia tentado entrar com uma demanda para fazer o controle prévio e abstrato, ou seja, pegar contratos em branco, apontar aquilo que era ilegal e propor ao banco para retirar as cláusulas ilegais. Até o próprio Bonato disse no início, mas isso é uma loucura que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma loucura. Bonato, é uma lei nova, nós confiamos na defesa do consumidor ou não? Confiamos, então vamos tocar, vamos para frente. Tomamos também ali providências para acionar a questão dos supermercados na remarcação dos preços, todas as vezes que entrava em vigor planos econômicos, neste plano real, que tanto sucesso trouxe para o país, não entrando no viés político, nós tivemos também que acionar as 6 maiores redes de supermercados na época por causa das remarcações de preços preventivas. O Ministério Público Federal, até pela natureza de suas atribuições vinculada à competência da Justiça Federal e, consequentemente, ao questionamento judicial de agências reguladoras, acaba direcionando a sua atuação em defesa dos consumidores muito voltada para a atuação das agências reguladoras. Especialmente no caso das telecomunicações, a Anatel, no caso da energia elétrica, a ANEEL, no caso dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Aviação Civil, a ANAC, e nessa perspectiva nós nos organizamos em grupos de trabalho que procuram atuar preventivamente, garantindo melhoras na disciplina regulatória, e nesse sentido nós tivemos grandes avanços, tanto a regulamentação da telefonia móvel quanto da telefonia fixa foram aprimoradas em 2005, em 2007, muito com interferência do Ministério Federal. A própria portabilidade foi uma área onde nós atuamos. Agora, recentemente, o novo regulamento de atendimento e cobrança da Anatel foi também bastante debatido entre a agência e o Ministério Público Federal. Mas não só na perspectiva da regulação, nós procuramos atuar acompanhando e exigindo providências fiscalizatórias às agências reguladoras, porque elas têm a função de regular e fiscalizar, e por vezes identificamos algumas falhas que são motivo de atuação nossa para que sejam corrigidas. Eu acho que a gente tem várias fases, Nós temos uma fase inicial que acontece em torno da década de meados de 70. O PROCON de São Paulo é a primeira entidade pública de defesa do consumidor. Ele foi um grupo criado pelo governador para estudar esse tema. Na verdade, a história está muito ligada a uma viagem feita por um secretário de Estado para os Estados Unidos e que viu nos Estados Unidos a temática de defesa do consumidor e trouxe para São Paulo essa ideia de
começar a trabalhar com o tema de defesa do consumidor. Isso em 73, 74 aproximadamente, né? E aí nós temos então a criação do PROCON de São Paulo. Você tinha nos primórdios uma grande dificuldade de aplicação da lei, do Código de Defesa do Consumidor propriamente dito, porque não havia uma cultura do cidadão como consumidor. A ideia era sempre do tratamento de pessoas iguais. E o Código de Defesa do Consumidor exatamente veio mostrar que era uma relação entre diferentes. E isso foi difícil de se entender na medida em que os juízes dos tribunais, sempre afeitos ao Código Civil de 1916, tinham dificuldade para a aplicação de uma lei de desiguais. 91 é um ano especial para o consumidor brasileiro. Em março, entra em vigor o novo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro entra em vigor na segunda-feira que vem. Que chances esse código tem de dar certo? O código vai dar certo. A minha expectativa é favorável. Por quê? Porque os mecanismos que ele cria em relação às obrigações dos produtores, dos fornecedores, são mecanismos que vão criar sérias responsabilidades se não houver um bom atendimento ao consumidor. Os órgãos e associações de defesa do consumidor já estão orientando os consumidores sobre o Código de Defesa. Aqui em São Paulo, o PROCON, por exemplo, está distribuindo este guia prático, que traz um resumo do Código de Defesa do Consumidor. Foram quase 3 anos de discussões desde que foi previsto pela nova Constituição. Quem fala ao Defenda-se sobre o novo código é Mariângela Sarrubo, do Departamento Jurídico do PROCON. Mariângela, pode-se pensar com segurança que o novo Código do Consumidor traz esperança para o cidadão brasileiro, de mais respeito? Sem dúvida, embora o código entre em vigor a partir do dia 11 de março, nós estamos já vendo o comportamento da população, já o justo receio de infringir a lei, por exemplo. Nós temos a Secretaria de Defesa do Consumidor, tem promovido cursos, ciclos de estudos sobre o Código de Defesa do Consumidor. Agora, é com ele que os consumidores vão levar adiante as inúmeras reclamações que até hoje não tinham destino certo. Vai ser muito mais fácil para o consumidor no dia a dia, se ele tiver algum tipo de acidente de consumo, ele conseguir uma indenização. E mesmo, independente do acidente, um produto que ele compre não funcione como deveria funcionar, que ele consiga o dinheiro de volta, ou que ele consiga trocar esse produto. Isso me parece uma coisa essencial no Código do Consumidor. De 85 até o final, até mais ou menos 90 e poucos, o PROCON de São Paulo cresceu muito, mas a gente não pode esquecer que o tema central era o poder econômico por conta da inflação, né? A inflação no Brasil era um verdadeiro absurdo e talvez 90%, 80% do trabalho do PROCON era garantir um poder aquisitivo para as pessoas por conta desse processo inflacionário. Imagina todos os contratos de todas as pessoas sendo reajustados a todos os meses. Era uma verdadeira loucura, né? Então a gente tem essa primeira fase, que é uma fase, vamos dizer, um pouco diferente do que a gente poderia chamar de defesa do consumidor, mas que foi importante, porque se nós olharmos os números de atendimento dos PROCONs, por conta dos planos econômicos, os PROCONs eles têm um salto de atendimento muito grande. Os PROCONs ficaram muito conhecidos por conta dos planos econômicos. Quando acabam os planos econômicos, esse número de reclamações não cai, né? Ou seja, o que significa que o consumidor aprendeu aonde que ele poderia reclamar, em que porta que ele podia reclamar. Nós buscamos, efetivamente, foi fortalecer o sistema de proteção e defesa do consumidor, conjugando com o sistema nacional, mas fortalecer o sistema estadual e estimular os sistemas municipais, porque é lá nos municípios onde moram as pessoas, onde o direito deveria acontecer espontaneamente, e se isso não acontece, ter órgãos que fiscalizem, que protejam os consumidores, me parece muito importante. Então, criar a Escola Estadual de Defesa do Consumidor foi um esforço para contribuir na educação,
do sistema de proteção do consumidor, mas também nos atores fornecedores, né? Praticamente em todos os países, a defesa do consumidor começa na sociedade civil, né? Então, olhamos nos Estados Unidos, muito ligada ao movimento de questão de preço, de produtos, tal, mas muito ligada à temática mais política, um pouco mais geral de defesa do trabalhador, né? Se nós olharmos para a Europa, principalmente no pós-guerra, década de 50, a defesa do consumidor nasce muito no sentido de teste de produtos, mas muito voltada à organização da sociedade civil. Aqui no Brasil começa um pouco ao contrário, porque as primeiras entidades de defesa do consumidor, que são do início da década de 70, aliás, aqui no Rio Grande do Sul, né, não conseguiram sobreviver, seja por dificuldades econômicas, seja porque o país vivia uma ditadura, né, e não aceitava nenhum tipo de movimento social, né. Então, esse modelo de defesa do consumidor nasce muito desse modelo do Estado de São Paulo, que é os PROCONs, né. E da década de 70 até metade de 70 até mais ou menos 80, todos os estados passam a ter PROCONs, né? E muitos municípios também passam a ter PROCONs. Então a gente tem esse movimento muito forte. Mas o que é um pouco estranho, né? Porque a defesa do consumidor deveria partir da sociedade, né? E parte do Estado, quando o Estado muitas vezes é quem mais lesa o consumidor. Um dos pontos que a gente entende fundamental na defesa do consumidor é justamente aproximar os espaços de defesa do consumidor da população. Nós temos um enorme desafio, que é municipalizar, fazer com que mais municípios tenham PROCONs. Visto que essa demanda é necessária à aquiescência dos poderes públicos municipais, o Estado não se omitiu da sua responsabilidade, criou mecanismos, tanto através de parcerias, né, com entidades, com instituições de ensino e também com os próprios municípios, para fazer esse atendimento chegar mais próximo das pessoas. E uma dessas iniciativas, inclusive pioneiras no país, é justamente o PROCON itinerante, que é a unidade móvel do PROCON, que percorre os municípios, levando atendimento, levando material e prestando informações à comunidade gaúcha. E no Rio Grande do Sul a gente tem até um cenário um tanto quanto privilegiado com relação ao resto do país, a gente poderia dizer. Por quê? Porque essas estruturas que compõem o sistema, então, e é assim em todos os níveis, né, municipal, estadual e nacional, que é o PROCON, o Conselho e o Fundo, são, na verdade, estruturas e órgãos que aqui nós conseguimos institucionalizar de forma realmente permanente, né? A questão do Conselho, hoje nós temos 18 entidades, na verdade, representadas no Conselho, a maioria, inclusive, da sociedade civil, o que eu acho que é um ganho importante, né? E nós tivemos já nesses últimos 3 anos, para se ter uma ideia, nenhuma reunião frustrada, ou seja, todas com participação maciça, né, das entidades, e algo em torno de 10 a 11 reuniões por ano. Então isso dá mais ou menos uma reunião por mês, ou seja, um conselho estadual bastante atuante. Todo esse movimento começou na metade da década de 80. Nós acompanhávamos isto pela advocacia, como advogados, preocupados principalmente com os projetos em razão de bancos de dados, arquivos de consumo e a responsabilidade daí decorrente, em razão da advocacia que fazíamos à época, advocacia ligada ao SPC de Porto Alegre, a Câmara de Diretores Logistas, né? Inclusive a Federação e a Federação dos CDLs do Estado. Então acompanhávamos vivamente esse projeto. E na OAB também, era na época conselheiro da OAB, era também vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, também começamos a ver a necessidade desse movimento. E lá se criou, eu não quero afirmar assim com toda segurança, né? Não gostaria de ser leviano, talvez a primeira comissão especial do consumidor de OAB no Brasil, né? Que nós presidimos na seccional do Rio Grande do Sul e tivemos aí também, fomos chamados para outros estados, né? Para outros municípios, para levar essa experiência. Aqui no estado,
essa primeira fase ela se corporificou muito num grande congresso que teve em Canela em 1992. Quando começou a se falar de defesa do consumidor, ninguém sabia do que se tratava. E aí vem a grande importância do trabalho feito, eu vou aqui desde logo citar um nome, do Benjamin. Porque o Benjamin trouxe essa ideia, batalhou por ela, criou o Brasilcom, que é fundamental na história do desenvolvimento do direito do consumidor no Brasil. Para buscar divulgar as normas do CDC, de nada adianta a gente ter uma lei vanguardeira, como é o CDC, e mais era na época, e não conseguimos implementar essa lei. E o Ministério Público já estava se preparando, na época Herman Benjamin era membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, e ele buscou envolver a magistratura. E a ideia foi fazer um congresso na região serrana do Rio Grande do Sul. Talvez pelo perfil dos magistrados do Rio Grande do Sul, que sempre foi um perfil mais avançado em relação a outros estados, né? E do interesse pelo aquilo que é novo, né? E por soluções novas para problemas que se apresentam ao Judiciário, ao Ministério Público e à universidade, né? Eu acho que houve um raro casamento, assim, uma rara felicidade num casamento entre a academia, né? As categorias que atuam diretamente na questão da prestação do serviço de justiça, na advocacia, e aqui acabou se tornando-se um celeiro de juristas na área do direito privado como um todo e o direito do consumidor muito em especial. Né? E este congresso trouxe para nós, especialmente para a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, uma ideia da presença, de que não adiantava nós termos a lei sem que ela tivesse uma estrutura, uma função estruturante, que é a jurisprudência, que teria que interpretar esta lei. O Brasilcom é, sobretudo, um instituto científico, né? A nossa primeira atividade é realmente uma atividade científica. O Brasilcom realiza inúmeros eventos em parceria com outras instituições científicas, com universidades, e realiza também grandes eventos, com o objetivo de justamente debater os temas de direito do consumidor, despertar o interesse da área jurídica, manter, né, os nossos associados e a comunidade jurídica, enfim, atualizada sobre temas que interessam a toda a coletividade, a toda a sociedade. E o Brasilcom, ele se insere naquela categoria que a doutrina do direito do consumidor reporta como a mais importante para a tutela, para a proteção do consumidor, ou seja, são as associações civis. Vale dizer que a sociedade civil organizada deve ser o primeiro protagonista na defesa dos consumidores. Então, a magistratura rio-grandense, ela foi pioneira e participou do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, dos institutos latino-americanos e dos institutos internacionais, pela semente que foi plantada aqui em Canela. Esse congresso foi histórico, até hoje se comenta sobre ele. Mais de 30, eram exatamente 33 palestrantes estrangeiros, muitos nacionais, e a partir dali a magistratura gaúcha, principalmente, ficou muito interessada no tema no direito do consumidor, e eu acabei ingressando para o Brasilcom. Então, o Brasilcom tem uma característica bastante peculiar, porque ele não é uma ONG tradicional, tipo IDEC, que é a maior ONG de defesa do consumidor, mas sim voltado para a parte científica, que é um papel importante, porque nós precisamos esclarecer, debater o tema com aqueles que vão aplicar o direito. Eu, colegas que trabalhavam comigo, outros profissionais da área de saúde, quer dizer, um grupo grande de profissionais, nós estávamos discutindo, né, o enfrentamento desse desafio de criarmos uma associação de defesa do consumidor, e foi assim que em 1987, né, resolvemos criar o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Durante o tempo de trabalho no PROCON, eu também tive a oportunidade de conhecer associações que já existiam, né, que foram criadas nos anos 70, como uma no Rio Grande do Sul, acho que é a APC, a DOC no Paraná, uma em Minas Gerais. Quer dizer, já havia movimentos sociais, né, que vinham surgindo nos anos 70 e que provavelmente também tiveram dificuldade de florescer, de se consolidar, até porque o país tinha um regime, né, ditatorial. Isso impede e dificulta muito a atuação de movimentos sociais. O Rio Grande do Sul teve a primeira associação, então tem lá o fórum que articula várias organizações. Eu acho que para mim, assim, eu sempre dou o exemplo do Rio Grande do Sul, né, como um estado que tem uma estrutura mais organizada. Fiquei realmente entusiasmada com a defesa do consumidor, a ponto de, quando eu me aposentei, passei uma época ainda só ensinando, depois chefiei por um período a Defensoria Pública do Estado também, e foi quando eu decidi, junto com mais alguns colegas, fundar a ADECON, que é uma associação de defesa do consumidor do Estado de Pernambuco. Criamos em Brasília um Fórum Nacional de todos os dirigentes de gestão de pessoas na administração direta, indireta e fundacional. Vindo para o Rio Grande do Sul, na época, em 96, nós tínhamos a SUNAB, nós tínhamos todas as entidades, Ministérios Públicos, Defensoria, Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, e ninguém falava entre si. A gente provocou, foi bem aceito, nasce em 96 a primeira convergência dos atores de defesa do consumidor. E logo em seguida, em 97, começa e cria-se um comitê de combate à adulteração do combustível no Rio Grande do Sul, que já tinha surgido em outros estados. E qual a nossa surpresa? Hoje nós temos, dentro do cenário brasileiro, o melhor controle de combate à adulteração de combustível do Brasil. Criei o projeto do Balcão do Consumidor, aqui em Passo Fundo, em setembro de 2006, que é um projeto inédito numa parceria com prefeituras municipais e Ministério Público. Veio entregar o projeto o professor Rogério Silva e viemos a implementar a parte do atendimento das relações de consumo, onde os acadêmicos e professores orientam os consumidores, e também trabalhamos com toda a parte da educação para o consumo. O mais importante é a transformação que os alunos têm e também os resultados que a gente consegue entregar à população. O que foi feito ao longo deste período em defesa do consumidor em Passo Fundo, em Carazinho, Soledade, em Lagoa Vermelha, em Casca e Sarandi. Nós temos o personagem Tcheco Consumidor, que é um personagem que está em revista em quadrinhos, está animado para a televisão com bonecos. O legal desse projeto é que, mesmo com tantos desafios, a gente sempre foi crescendo e oferecendo novos serviços à comunidade regional. Um exemplo disso é o Balcão na Estrada, o veículo que foi todo montado para fazer atendimento não somente nas vilas e bairros de Passo Fundo, mas também um atendimento regional. São as publicações que são feitas, os seminários que acontecem, né, seminário internacional, mas é inegável que a Faculdade de Direito da UPF, através do Balcão do Consumidor, tem hoje um trabalho consolidado e que isso se propagou para outras instituições no Rio Grande do Sul. É bom lembrar que a Constituição Federal, ao tratar das competências legislativas, deu poderes aos estados e municípios para legislar em matéria de defesa do consumidor. E eu me sinto muito à vontade, estando em Passo Fundo, uma cidade que gosta e aceita desafios, de desafiar Passo Fundo a ser a primeira cidade brasileira a ter um Código Municipal de Defesa do Consumidor. E isso vai fazer uma enorme diferença para que nós possamos complementar o sistema nacional, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Quem sabe no futuro
códigos estaduais de defesa do consumidor, até mais rigorosos e tratando de outras matérias que não estão previstas no Código Nacional e, finalmente, códigos municipais de defesa do consumidor. O município aceitou o desafio, foi montada uma comissão onde nós tínhamos como integrantes professores da Faculdade de Direito, a Procuradoria do Município, que elaboraram o anteprojeto do Código, foi encaminhado à Câmara de Vereadores e no final de 2010 nós tivemos a aprovação da Lei Complementar 222, que é o Código Municipal de Defesa do Consumidor, o primeiro do Brasil. Defender o consumidor é proteger os vulneráveis. O Brasil produziu uma das legislações mais modernas do mundo. Nesta história, o Rio Grande do Sul construiu uma trajetória de vanguarda com o início ainda nos anos 1970. O resgate desta caminhada é inspiração para os novos desafios do consumidor.